começar, Vinícius. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui novamente para a nossa reunião semanal. E eu vou desligar aqui o som do meu aparelho, pronto, para não atrapalhar. E nós hoje temos o prazer, a honra de receber o nosso irmão Elias Machado, nosso amigo, que vai compartilhar com a gente desses pensamentos, né, de tudo isso que ele elaborou a partir dos estudos dele acerca desse tema maravilhoso. Jesus, a luz do mundo, não é? Então, nós vamos fazer a nossa prece agora para nos harmonizarmos e podermos usufruir ao máximo dessa palestra, lembrando sempre dos irmãos que nesse momento estão passando por duras provações, por aflições, por sofrimento, que esses irmãos possam encontrar paz e harmonia em Jesus, nessa luz do mundo que não só nos ilumina, mas nos aquece, nos acolhe e sempre, sempre vai nos acolher. Senhor Jesus amado, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui estudando os teus evangelhos, os teus ensinamentos de vida e verdade. Que a tua paz possa penetrar no recôncavo dos nossos corações e, mais que isso, possa transbordar dali para os irmãos que nos cercam, para aqueles que estão no nosso caminho de alguma forma, em algum momento. Que nós possamos também multiplicar essas informações, multiplicar principalmente esse carinho, esse cuidado que o Senhor tem conosco. Que nós sejamos instrumentos da tua paz, aonde e como estivermos. Que nós possamos nos lembrar disso, que nós temos condições de sermos instrumentos. Que o Senhor possa abençoar principalmente o nosso irmão, que vai fazer uso da palavra na tarde de hoje, que assim seja. Está com a palavra, meu irmão. Pode se apresentar e começar. Estamos aqui. Obrigado, Kátia Cansado, uma pessoa que eu tenho uma admiração assim, pelo trabalho dela, desde que eu vi a primeira vez. Sou um fã da Kátia, então sou suspeito para falar dela porque eu sou do fã-clube dela. Mas, queridos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita de Aldeia, é a primeira vez, então, que eu estou aqui na casa, né? Fui convidado por nossa querida irmã. E estamos aqui, então, porque nos foi confiado o trabalho dessa noite, esse início de noite, né? Final de tarde, início de noite, tá? E nós vamos aqui desenvolver, então, um tema do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, tá? Eu já estou falando aqui, antes de me apresentar, para as pessoas que tiverem com sua Bíblia, aí, suas anotações, já se situar. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Tá? Então, nós vamos dar uma passada nesses versos do Evangelho de João para a nossa reflexão. Tá? É um trabalho singelo, tá? Não tem a pretensão de fazer grandes divagações filosóficas, até porque eu não tenho essa capacidade, né? Mas, como devedores que somos na seara espiritual, aqui estamos nos esforçando para trazer essas reflexões que são tão importantes para nós, né? Na nossa caminhada espiritual, caminhada de cada um. Eu sou Elias Machado, sou da Associação Espírita Emissário de Jesus, que fica no Engenho do Meio, onde eu moro também, tá? E que, para quem quiser situar geograficamente, fica ali próximo daquela praça central do Engenho do Meio, uma casa espírita pequenininha, né? Fisicamente mais grande na dimensão espiritual, que nós sabemos que as casas sempre são construídas inicialmente no mundo espiritual.
Mas nós, então, trazemos esse tema nessa tarde de hoje, né, final de tarde, chuvosa, né? Pelo menos aqui na minha residência está chovendo bastante, né? E então esse tema aí que eu sou a luz do mundo, né? Entre tantas outras afirmações, né? Entre tantas outras passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, passagens que sempre nos trazem grandes ensinamentos, né? Porque a gente, ao ler o Evangelho de Jesus, temos que fazer o trabalho de meditação em cima do que estamos lendo, né? Para tentar captar nas entrelinhas o que está se dizendo ali. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho aqui uma versão, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso codificador Allan Kardec, no início, ali na introdução, acho que é no quarto ou quinto parágrafo, o próprio codificador, ele nos afirmou, né? E foi muito feliz, né, ao afirmar isso, nos trazer mais esse ensinamento, né? E o Espiritismo, ele constitui uma chave para a compreensão dos ensinamentos evangélicos, né? Então, para a compreensão dos textos sagrados, né, da nossa Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, do Novo Testamento também. E eu comecei a usar a chavezinha para abrir as portas, né? E não é que a chave funciona, minha gente. Começou a funcionar e a gente começa a entender de uma forma mais, digamos assim, completa, né? Uma forma um pouco mais completa da forma que está ali escrita nos textos, tá? Então a gente começa a entender algumas coisas. Logicamente que a gente não vai entender tudo, né? Porque a nossa capacidade intelectual e nosso nível espiritual ainda não permite isso, né? Mas é a chave realmente que facilita a compreensão dos ensinamentos, principalmente dos evangelhos do nosso mestre Jesus, tá? Então Jesus, ele andava ali, ele transitava entre a Galileia, a Samaria, a Judéia, né? Eu acho que ele andou pela Decápolis também, né? Porque Genezaré fica lá, né? Na Decápolis, mas era principalmente entre a Galileia e a Judéia. E os judeus, né? Naquela época e ainda hoje, eles têm 3 festas muito importantes, tá? Do calendário judaico, 3 festas importantíssimas para os judeus. Essas 3 festas são a Páscoa, né? Que todos sabemos que é, para o cristão, né, a ressurreição de nosso Senhor, que nos traz reflexões acerca da ressurreição dentro de cada um de nós, né? E também é a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito, né? Então, a Páscoa ela representa isso. Tinha outra festa, uma segunda festa, que era a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, uma festa do calendário judaico para lembrar a entrega dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai, né? Que Deus fez diretamente ao profeta Moisés, né? Então, foi quando ele recebeu os 10 mandamentos. Então, essa festa também lembra e se comemora também em algumas circunstâncias, como comemorava naquela época, né? Em algumas circunstâncias, como festa das colheitas. E a terceira festa, que é a festa que vai nos interessar para esse estudo de hoje, é a festa dos tabernáculos. Tá? É a festa judaica que lembrava a travessia que o povo hebreu fez, não do Mar Vermelho, mas a travessia do deserto. Todos sabemos que está ali no Pentateuco, né? Nos 5 livros do Velho Testamento, que é chamado de Pentateuco. Ali está a travessia desse povo que passou 40 anos, né? Indo e voltando ali no deserto, até chegar
a terra prometida. Todos sabemos que houveram razões, né, para que Moisés demorasse todo esse tempo para conduzir o povo hebreu à terra prometida. Tá? Bem, essa festa dos tabernáculos, ela lembra os momentos que o povo hebreu estava ali no deserto, na escuridão do deserto, e Deus, então, mandava uma coluna de fogo para iluminar a caminhada do povo hebreu na escuridão do deserto. Tá? E essa festa, então, ela lembra, tabernáculo significa cabana, né? Ou tenda. Mas o tabernáculo principal, onde ficava a arca sagrada, que continha os adereços e a tábua dos 10 mandamentos e as obras em ouro, né, que foram consagradas ao Senhor, e ficava naquela grande cabana, que era o tabernáculo sagrado, onde só podia entrar os levitas, né, e o profeta. Mas essa festa, então, entre os judeus sempre foi comemorada, e Jesus, que descia da Galileia com seus discípulos, como um judeu que era, né, a maioria ali dos discípulos também era judeu, eles desceram para essa festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Tá? Essa festa dos tabernáculos era em Jerusalém, como a gente sabe, e os judeus tinham que acorrer, né, numa grande romaria para essa festa. De modo que Jerusalém, nesse período de festa, ficava lotada de gente. Né? As outras festas também. Então, era coisa assim, de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, porque Jerusalém já era uma cidade muito grande naquela época, que é estimada assim, uma população de 400 a 500 mil pessoas, e com todos os judeus que para lá acorriam, ficavam a cidade, um grande galo da madrugada ali, enorme, cheio de gente, para comemorar essa festa dos tabernáculos, e tinham várias comemorações, como a lavagem a lavagem do templo, né? Com as águas do poço de Siloé, tá? Tinha as tochas sagradas que eram acesas para iluminar Jerusalém e representar a coluna de fogo. E Jesus, então, estava por ali. Quando chegou, ele já tinha curado a filha de Jairo, né? Aquela passagem da filha de Jairo. Teve aquela passagem dele no tanque de Betesda, onde ele curou um paralítico. Teve a passagem da mulher adúltera. E, logo em seguida, a nossa passagem de hoje. Tá? E diz mais ou menos assim. A gente vai ler o texto, tá? Para todo mundo se situar, e depois nós vamos discorrer acerca desse texto. Eu até, Kátia está nos ouvindo aí, se alguém quiser fazer algum comentário, eu não tenho problema nenhum, até acho interessante, porque às vezes traz conhecimentos importantes para o nosso estudo. Se alguém quiser comentar, falar, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá no capítulo 8, no versículo 12, tem o título que diz assim: Jesus é a luz do mundo. Tá? No verso 12, então, diz: outra vez lhes falou Jesus. Tá? Outra vez, porque Jesus já vinha falando e tinha ali os entreveros dele com os fariseus. Né? E até depois dessa passagem aqui que a gente vai ler, teve um outro grande entrevero entre ele e os fariseus, tá? Que culminou num decreto, fizeram um decreto lá para a prisão de Jesus, mas aí já é outra história, tá bom? Então, outra vez lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, sempre os fariseus estavam por ali, né, como bons obsessores, os fariseus disseram-lhe: tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro.
porque sei de onde vim e para onde vou. Nem e vós, né? Mas vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se julgo alguém, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo e meu Pai, que me enviou, também dá testemunho de mim. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Né? Eles debochando ali de Jesus. Né? Onde está esse pai? E Jesus respondeu, não conheceis nem a mim e nem a meu pai. Se me conhecesses a mim, certamente conhecerias a meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do gasofilácio, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque não tinha ainda chegado a sua hora. Né? Então, queridos irmãos e irmãs que estão aí acompanhando, essa passagem ela é extremamente significativa e todos esses versos aqui são eivados de significado que, logicamente, a gente não vai conseguir enxergar todos, mas alguns a gente vai conseguir entrever, né? Com a chavezinha do Espiritismo de que Allan Kardec nos falou. Né? Então, esse local aqui que eles falam, do gasofilácio, é porque Jesus ele estava com seus discípulos dentro do templo. Tá? O templo tinha um local propriamente dito ali, tipo um retângulo, um quadrado, que era o templo, né? Que era o templo, as 4 paredes levantadas e tal. E fora desse templo, que também fazia parte, né, do grande templo de Salomão, havia um pátio muito grande. Tá? Esse templo era enorme, é coisa de mais de 200 metros de lado ali, né? É muito grande esse templo. Tá? Eu até andei pesquisando escavações arqueológicas que foram feitas, estão disponíveis na internet, pelo Google, pelo YouTube, né? Tem grandes arqueólogos que publicam seus trabalhos e é possível a gente ver muitas curiosidades interessantes, né? Porque a arqueologia vem comprovar passagens do Evangelho de Jesus que por muito tempo muita gente duvidou. Né? Uma delas é o tanque de Betesda, que até o século passado as pessoas duvidavam da sua existência. E foi comprovado que realmente havia aquele tanque de Betesda. Mas aqui nessa situação, nós estamos então no seguinte contexto. Jesus está em Jerusalém com seus discípulos. Como um bom judeu, foi a festa dos tabernáculos, uma das 3 festas mais importantes. E estava ali, então, cumprindo as suas obrigações de judeu, né? Porque Jesus, ele fazia questão de cumprir a lei. Tá? Não é a garganta, que senão não dá. E nessa festa dos tabernáculos, ainda, os judeus, os fariseus ali no templo, eles construíam 4 tochas muito grandes. Porque Jerusalém, principalmente ali naquela época, né? Hoje ela cresceu mais, mas naquela época Jerusalém ficava em cima de uma grande colina, de várias colinas, mas uma grande, e o Templo de Salomão ficava em cima de uma colina. E ali naquele local eles construíram 4 tochas muito grandes, tá? De 25 metros de altura. Então, só para a gente ter uma ideia, as nossas casas são construídas com de 2,5 metros a 3, né, a altura. Eu acho que a minha aqui deve dar uns mais ou menos isso. Nem sei a altura correta, é 2,40 metros, alguma coisa assim. Mas um poste desses que tem na rua, esses postes de luz, de energia elétrica, eu acho que eles têm 7 metros. Então, seriam 3 postes e meio. Eram tochas enormes. E eles construíam 4 tochas. No último dia dessa festa,
alguns jovens subiam nessas tochas, derramavam um óleo e prendiam fogo nessa tocha. Era necessário mais tempo a fim de que aquele povo muito escolhesse. Realmente, minha irmã, o povo ali do deserto, né? Era importante, Moisés sabia o que estava fazendo. Mas então essas tochas eram acesas e elas iluminavam toda Jerusalém. Vejam só mesmo, para simbolizar a coluna de fogo que Deus mandou para os hebreus no deserto, né? Para iluminar o caminho dos hebreus. Iluminava toda Jerusalém. Cada pessoa construía nos seus terraços uma cabaninha. Essa cabaninha tinha um teto assim, meio mal feito, porque tinha que ser assim mesmo para que entrasse a luz do sol e a luz da lua, para simbolizar a ligação do judeu, do homem hebreu com Deus, com a divindade, tá? E ser banhado pelo seu poder por meio da luz do sol e da luz da lua. Tudo isso tem um grande significado. Mas esse dia aqui era o último dia. E Jesus, então, na frente dessas 4 tochas acesas, ele chega e diz: a luz do mundo não são essas tochas aí, não. A luz do mundo sou eu. Né? Então, mais ou menos assim. Então, vejam a comoção pública ali que Jesus causou, porque quando alguém falava isso, os fariseus insuflavam as multidões por conta de supostas heresias que era cometida. E Jesus, então, chega e diz: eu sou a luz do mundo. O eu sou, só para vocês terem uma ideia, era o nome pactual de Deus para os judeus. Eu sou era o nome de Deus. Esse eu sou, ele remonta lá no Gênesis, quando Deus se revelou a Abraão e chamou Abraão, que Abraão era um cara que não queria saber de religião, de Deus, de nada. Abraão era um Elias Machado da vida lá, que estava perdido em Ur, e Deus, então, se revelou para Abraão, e o resto da história a gente já sabe. Só que Abraão, num desses momentos que Deus se revelou, ele perguntou o nome, né, daquele Deus, e ele disse: eu sou o que sou. E 600 anos, não, mais ou menos 800 anos depois, ele se revelou também para Moisés. Tá? Quando Moisés foi chamado para o seu encargo, né, de profeta, libertador do povo hebreu, e Moisés, que era gago e viu ali aquela manifestação, né, sobrenatural na sua frente, ele perguntou também: mas como é que eu, que não sei nem falar, como é que eu vou anunciar o Senhor às pessoas? E ele disse: então chega para eles e diz que eu sou, mandou você falar com eles. Então esse era o nome pactual de Deus, que era lembrado também nessa festa dos tabernáculos. E Jesus chegou, né, como nesse evangelho aqui de João, tem 7 passagens em que ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então foram 7 oportunidades que Jesus falou isso, e isso escandalizava os judeus. Eles ficavam revoltados, né? Porque no momento que Jesus diz: eu sou, né? Jesus, sabedor da sua natureza de espírito puro, ele falava: eu sou. E os judeus se revoltavam. E tem um momento aqui mais adiante, no capítulo 9, tá? Que tem uma discussão aqui de Jesus com os fariseus, em que eles falam, não, minto, é aqui no capítulo 8 mesmo, lá no versículo 21, que tem uma discussão entre ele e os judeus. E ele diz que eles falam de Abraão, e Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus realmente era quem aparecia para os profetas, e Jesus também estava presente no momento da coluna de fogo, tanto é que ele, como Espírito puro, chegou e disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas. Meus irmãos, vejam quanta significação tem nessa pequena passagem, nesse pequeno trecho de verso, né? Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.
Vejamos aqui, quando Jesus fala, tá? Quando Jesus fala, eu sou, logicamente, ele também, aqui no advento da doutrina espírita no século XIX, aqui bem pertinho da gente, né? No século XIX, e Jesus também se apresentou como um espírito de verdade, né? Então, ele é como se ele dissesse, eu sou o espírito de verdade. Mas, aqui nesse momento, ele diz, então, ele faz uma afirmação. Eu sou a luz do mundo. Né? Então, ele está dizendo que todas as outras luzes estão abaixo da significação dele, como o espírito puro. Eu sou a luz do mundo. Então, a luz que deve ser seguida é a dele, Jesus. Tá? E ele ainda prossegue dizendo, o que me segue não anda nas trevas. O que me segue. O que significa isso, o que me segue? Isso é muito importante, minha gente. Porque quando ele diz o que me segue, ele está se dirigindo a todos aqueles que acreditam na sua mensagem. Né? Porque hoje em dia, a gente tem muitas e muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Seja cristão católico, cristão evangélico, cristão protestante, cristão pentecostal, sei lá, cristão espírita, né? Muita gente se diz cristão, né? Pessoas que afirmam que conhecem Jesus, que acreditam em Jesus. Né? Muita gente, em alguns tempos, levantam a mão e dizem que você acredita em Jesus? Acredito. Então levante a mão, levanta, pronto. Ali já está feito um contrato com Jesus, né? Mas ele vai adiante, ele vai além disso. Ele não está falando para aqueles que acreditam nele, está falando para aqueles que seguem. Porque seguir Jesus é ser discípulo de Jesus. Por isso que eu disse, essa frase aqui está direcionada aos discípulos. Todos aqueles de nós que nos julgamos discípulos de Jesus, tá? Nós temos então que estar seguindo Jesus. Porque seguir Jesus é algo mais profundo. Acreditar em Jesus, acreditar na sua mensagem, a maioria acredita. Até não cristãos, como Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que leu o Sermão da Montanha e ficou maravilhado. Né? Ele era um não cristão, mas ele acreditava na mensagem. Mas seguir Jesus é muito mais do que isso. A significação aqui é muito mais profunda, porque seguir Jesus significa praticar os seus ensinamentos. Seguir Jesus é deixar que os ensinamentos de Jesus direcionem a sua própria vida. Seguir Jesus é orar e vigiar. Seguir Jesus é aplicar na prática os seus ensinamentos. Porque aquele que diz que segue e não pratica os ensinamentos de Jesus é um hipócrita, né? É um mentiroso, como está lá na carta de João, né? Lá na primeira epístola de João, ele fala isso. É um mentiroso, não é verdade? Porque seguir Jesus significa 24 horas do seu dia direcionar a sua vida e os seus pensamentos pelos ensinamentos de Jesus. Né? A gente costuma dizer que os ensinamentos de Jesus são simples, cristalinos e fáceis de fazer, mas a gente não consegue, né? Porque entra em choque com o nosso apego material, entra em choque com a nossa personalidade, entra em choque a luz contra as trevas aqui representando a ignorância, não é verdade? Porque a luz ilumina as trevas. O não seguir Jesus, o acreditar em Jesus, mas não seguir os seus ensinamentos, lá na Igreja Católica tem até uma criação deles, que é o católico não praticante, né? Será que eu até imagino que tem os espíritas não praticantes, né? Então, espíritas não praticantes ou católico não praticante é uma desculpa para aquele que não segue os ensinamentos de Jesus. Porque seguir os seus ensinamentos é fazer o que ele ensina. E o que é fazer o que ele ensina, minha gente? O que isso... E aí alguém está se perguntando, esse cara está falando aí, mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tudo! Tem tudo a ver com a doutrina espírita. É interessante.
Jesus está falando aqui, no que me segue, sobre reforma íntima, que é um dos postulados da nossa doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala para a primeira pessoa que entra num centro espírita? Se fala disso, da lei do trabalho. A lei do trabalho que deve ser executada por cada um de nós. Que cada um de nós vai carregar sua própria cruz. Eu posso querer carregar a cruz dos meus irmãos, posso ajudar, mas quem vai levar a cruz é ele. Eu posso carregar até um pedacinho ali, mas a cruz é dele, não é minha. Reforma íntima que se fala na doutrina espírita. E o que é essa reforma íntima? É a prática da moral cristã. Nada mais do que isso. Por isso que Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, reuniu todas as passagens que eram importantes do ponto de vista moral, para que os espíritas começassem por aí a estudar o Evangelho de Jesus, não significando dizer que nós devemos virar as costas para o que está aqui no Novo Testamento. Não, ele não falou isso. Ele, inclusive, até não deu a chavezinha. Mas devemos estudar ali, compreender, praticar e começar a estudar o que Jesus falava para nós. Mas não podemos ficar somente no estudo. Né? Eu até falo sempre que tem casas espíritas que fazem estudo disso, estudo daquilo, não sei. É ótimo o estudo, né? É um dos postulados da doutrina espírita, amai-vos e instruí-vos. Mas aquele que fica apenas no estudo, será que ele está realmente aplicando aquilo que ele estuda na sua vida, usando a si mesmo como o próprio laboratório? Porque o Espírito Protetor, lá no capítulo 11, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a criatura humana, na experienciação terrena, deveria se preocupar exclusivamente com o seu aperfeiçoamento moral. Vejam só, meu. Não por acaso, lá no livro dos Espíritos, né? Aqui nesse livro dos Espíritos, tem um livro destinado às leis morais. Leis morais. Porque é muito importante para a criatura humana. E Jesus aqui, quando ele diz aquele que me segue, é aquele que faz a reforma íntima. Sim, é para nós, trabalhadores da última hora, que nos dizemos, né? Trabalhadores da última hora que somos. Então, nós estamos com uma responsabilidade desse tamanho, porque nós temos que fazer a reforma íntima. Aquele que não segue Jesus é aquele que diz que segue Jesus, que se permite na sua vida praticar alguns ensinamentos de Jesus, mas sempre fica um pezinho lá do lado de fora da porta, né? Deixa um pezinho do lado de fora da porta, que é o pezinho dos pequenos pecadinhos que a gente se permite praticar nos nossos dia a dia, nas nossas intimidades. Né? Até a gente fala, né? Tem um adágio popular que diz que a medida da ética é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando, né? Claro que isso aí é uma coisa perfunctória, muito superficial, mas é mais ou menos por aí, irmãos. Então, quando ele fala aqui no texto, aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida, a vida eterna. E o que ele está falando de novo? Que terá a luz da vida. Que luz é essa? E que luz da vida é essa? E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Quando ele diz que terá a luz da vida, que é a vida eterna, ele está falando da imortalidade da alma, meus irmãos. Jesus aqui estava falando de Allan Kardec, estava falando de espiritismo, e ninguém compreendeu, e não compreende até hoje, né? Porque não tem a chavezinha para a compreensão. Mas ele está dizendo aqui, falando vida eterna, que é a imortalidade da alma, a pré-existência da alma e a pós-existência da alma, e nos falando que a morte não existe. Mas vamos prosseguir. Os fariseus, então, nesse momento, revoltados que estavam, né? Os Elias Machado ali naquela época ali, né? Os fariseus disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, né? Tu dás testemunho de ti mesmo.
logo o teu testemunho não é verdadeiro. Vejam só. Estão chamando Jesus de mentiroso. Não é? Que interessante. Porque ele falou que eu sou a luz do mundo, e aquele que não segue Jesus, o que me segue não anda nas trevas, né? Andar nas trevas. E terá a luz da vida. Os fariseus se revoltaram com isso. Primeiro, ele usou o nome pactual de Deus. Depois, disse que aquele que não segue a sua doutrina anda nas trevas. Então, todos os fariseus estavam nas trevas. E eles estavam revoltados nessa hora. Parecia uma chaleira ali fervendo de raiva de Jesus, né? Querendo matar Jesus a partir dali. E Jesus, quando falava ali de andar nas trevas, também falava de que fora da caridade não há salvação. Porque todo aquele que anda nas trevas anda na ignorância. E o que anda na ignorância anda no egoísmo. E o que anda no egoísmo está muito longe da humildade. Porque o que se ensina aqui na nossa amada e abençoada doutrina espírita, que é o Consolador Prometido? Ela nos ensina que devemos tirar, né? Tirar o nosso salto alto espiritual, né? Tirar o salto alto, pisar com o pezinho no chão e começar a desenvolver nossas virtudes num ato de humildade. Porque somente aquele que se faz pequeno perante o próximo é o maior no reino dos céus. Nosso mestre ensinava isso o tempo todo e ainda ensina para aqueles que queiram ouvir e entender. Não é verdade? Eu fico ali olhando para a câmera e para cá e eu fico meio perdido, né? Mas, queridos irmãos, é muita significação para a gente refletir, mas vamos em frente. E os fariseus que estavam revoltados, então, disseram que Jesus era um mentiroso, que a sua doutrina era mentirosa. Eles diziam que Jesus era um servo de Satanás, né? Satanás que representava o mal para eles, né? Aí tem aquela questão das palavras, né? Mas não é o caso da gente falar aqui agora. Eu tenho certeza que os irmãos já sabem quanto a isso. Mas eles diziam isso, então, que Jesus dava testemunho de si mesmo e logo o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Aí a gente se pergunta, será? Será que Jesus não tinha testemunho? Por que esse negócio de testemunho? Por que se fala em testemunho? Porque lá em Deuteronômio 17, né, que é um dos livros lá dos livros mais antigos do Velho Testamento, se falava sobre direito penal, né? A Kátia, que é oficial de justiça, já sabe disso. Lá se fala sobre direito penal, capítulo 17 de Deuteronômio, que fala que uma pessoa que fosse à frente do juiz, os juízes geralmente eram os profetas ou eram os sacerdotes, né? Então, aquele que ia à frente do juiz para uma causa, né? Ele tinha que levar duas testemunhas para a sua causa ser levada em conta. Que se ele não tivesse testemunhas, ele poderia ser punido até com um apedrejamento. Então, assim era a lei de Moisés. Então, eles entravam nas picuinhas ali das disputas pessoais e privadas, né, dos hebreus, porque tinha que ser assim, era necessário que fosse assim, né? Tudo que Moisés fez foi muito importante. Mas vem daí. Então, os fariseus diziam aqui, e quem és tu falando de ti mesmo? Tu não tem testemunho de ninguém. E será que Jesus era mesmo? Será que Jesus era um lunático? Será que ele inventou tudo isso? Hein? A gente pode se perguntar num estudo desse. Será que Jesus era um fanático judeu que inventou toda essa doutrina? Vamos analisar isso? Será que ele não tinha testemunha? Se a gente pegar esse mesmo evangelho aqui de João, lá no capítulo 1, verso 6, diz que Deus, vejam só, até vou ler para vocês. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho do quê? Da luz. Então, Jesus já tinha uma testemunha, que era João, né? Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Espírito puro, governador planetário, o verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Então, nós já sabemos aqui, Kátia, no nosso processo penal, que Jesus já tinha uma testemunha. Tá? E qual era a outra testemunha, então?
Qual outra testemunha que Jesus tinha ali naquele caso? Ele falou mais adiante, né? Mas vamos antecipar. Ele disse que o Pai testemunhava por ele. Como assim o Pai testemunhava por ele? O Pai, que era Deus, e os judeus diziam na sua lei que todo aquele que fazia prodígios, né, para o bem, para o próximo, ele estava a serviço de Deus, era um profeta. E Jesus, ele fazia muitos prodígios. Jesus fazia muitos os milagres, né? Milagres daquela época, que a ciência não podia e ainda hoje não pode explicar muita coisa. Mas Jesus fazia muita coisa. E como Jesus estava o tempo todo voltado para o bem, toda a sua obra, né? Como Tiago fala, né? A festa em obras é inútil, a obra de Jesus era totalmente útil, porque ele estava o tempo todo ensinando e fazendo bem para o próximo, e ensinando as criaturas que estavam em trevas. E, então, a sua obra testemunhava por ele também. Vejam que interessante, né? E outro aspecto também, que era testemunho de Jesus. Teve um momento que Jesus, numa discussão com os fariseus, ele falou com os fariseus ali que ele, antes de Abraão, eu sou, ele disse, né? E os fariseus se revoltaram. Ele estava dizendo que ele estava desde o início. E tem um momento aqui que ele fala, e os fariseus perguntam, quem és tu? Ele diz simplesmente assim, o princípio. Eu sou o princípio. Então, o princípio que estava lá no início, como a nossa doutrina espírita nos esclarece que Jesus estava na criação desse planeta. Né? Então, se ele é o princípio, ele era a coluna de fogo. Ele era o espírito, a entidade que falou com Abraão. Ele era a entidade que falou com Moisés. Ele era a entidade que falava com Elias, com todos os profetas. Né? E aqui a gente está falando de mediunidade dos nossos profetas. Jesus era isso. E o Velho Testamento, então, todos os livros sagrados dos judeus, a lei mosaica, é o próprio testemunho de Jesus. Então, Jesus só aí já tinha 3 testemunhas. Mas vamos seguir em frente para ver o que ele fez, o que ele falou. Respondeu Jesus e disse: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. O que Jesus está falando aqui, né, gente? Ele está falando de novo de doutrina espírita. Ele está falando da existência do espírito. Ele, como um espírito de um grau mais elevado, do grau puro, ele sabia exatamente de onde tinha vindo. Mas aqueles espíritos que estavam ali vivenciando aquela realidade espiritual não sabiam de onde vinha nem para onde ia. Estavam vivendo sua realidade com o véu do esquecimento e não sabiam. Né? E Jesus ainda diz adiante: vós julgais segundo a carne, porque o julgamento dos fariseus é o julgamento que nós fazemos hoje ainda. Né? Nós somos fariseus nesse aspecto, porque nós julgamos quase sempre segundo a carne. E o que é julgar segundo a carne? Julgar segundo a carne é levar em consideração nos nossos julgamentos a matéria. Acreditem, irmãos, até vou olhar o horário aqui, senão passa, eu não posso passar. Acreditem, irmãos, que na minha casa espírita, a gente faz uma campanha para gestantes e eu escuto de espíritas antigos o seguinte: que não quer ajudar, que prefere não ajudar gestantes, porque são pessoas que erraram porque quiseram. Já pensaram nisso? Julgamento. Julgam as gestantes. E nós sabemos que são pessoas de uma realidade social, em sua maioria, que estão em vulnerabilidade social, e nós não devemos julgar, porque Jesus não julgava. E quem somos nós, então, para julgar o erro do nosso irmão? Mas a gente julga o tempo todo. E julga segundo a matéria, segundo a carne, como ele disse aqui. Julgamos, vós julgais segundo a carne. Nós julgamos o nosso próximo segundo a carne.
A pessoa aperta a campainha da sua casa, aí é um rapaz ali com aspecto de que usa droga e tal. Ah, não vou dar nada para esse cara, não. Esse cara vai pegar o dinheiro, vai usar em droga. Quando a doutrina espírita nos ensina, muitas e muitas vezes, né, que o que importa na nossa atitude é a intenção. Logicamente que se houver um evidente caso de uma pessoa que já saiu dali e foi comprar droga na frente da sua casa, logicamente que você pode agir. Você não vai dar uma arma para aquela pessoa atirar em si mesmo, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que na maioria das vezes nós julgamos. Às vezes até de forma inconsciente. A gente julga o tempo todo. As oportunidades evolutivas aparecem para nós e nós julgamos. É assim que acontece. E é o que ele está falando aqui. Vós julgai segundo a carne. Então, nós não estamos ainda muito diferentes dos fariseus, né? Então, vamos em frente. E Jesus disse ainda, e se eu julgo alguém, e se eu julgo, ele disse, eu não julgo, mas se eu julgar alguém, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Vejam só, irmãos, mais um ensinamento do Mestre. A gente começou dizendo, né, falando daquele que segue, e ele está dizendo, eu e o Pai que me enviou, porque ele vivia em sintonia com Deus. O espírito da ordem de Jesus estava o tempo todo em sintonia íntima, intimidade com o Criador. Coisa que ele deixa aqui para nosso aprendizado. 625 lá do Livro dos Espíritos. Qual o nosso modelo e guia, né? É Jesus. É de Jesus. Ah, irmão. Então vamos em frente. Ele se referiu aqui à lei mosaica. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Sou eu que dou testemunho de mim e meu Pai que me enviou. Porque ele estava o tempo todo fazendo a obra de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, se fala que o homem de bem é aquele que pratica as leis de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E Jesus está dizendo aqui que Deus testemunha por ele, porque ele estava em sintonia com Deus o tempo todo, né? Ele estava ali o tempo todo em sintonia com Deus, nos ensinando isso. Também dá testemunho de mim, ele disse, né? O Pai que me enviou, que também dá testemunho de mim. E os judeus, então, nesse momento, ironizaram. E onde está esse teu pai? Onde está esse teu pai? Ironizando Jesus. E Jesus fala, não conheceis nem a mim e nem ao meu pai. Né? Aqui a gente vai entrar numa terminologia que foi usada aqui no texto do Evangelho. Né? Conhecer Deus para fins de estudo, né? Para fins bíblicos, para fins de Evangelho, conhecer significa relação de intimidade. É ter uma relação de intimidade com Deus. É a mesma coisa quando Jesus fala, né, que está escrito na lei, aborrecei o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, né, amai os vossos inimigos. Aborrecer para estudos, para fins bíblicos, aborrecer significa metanoia, que é do grego, né? Então, lá no original do grego era metanoia. E metanoia significa transformação. Quando Jesus fala, transforma-te, né? Aborrecei os vossos inimigos, né? Não, perdão, irmãos. Aborrecei, arrependei-vos, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque os tempos são chegados. Ele está falando exatamente dessa transformação. Porque é dessa transformação que é a nossa reforma íntima que Jesus nos fala o tempo todo. O tempo todo ele nos fala isso. E ele está dizendo aqui, não conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Porque se me conhecesses a mim, certamente conhecerias também meu Pai. Que é uma dedução lógica.
Mas os judeus, os fariseus, não queriam saber disso. E Jesus aqui estava falando para nós, conhecer Deus, relação íntima com Deus. O que, que a gente se lembra? Né? Um bom espírita, o que, que a gente vai se lembrar de conhecer Deus, de relação íntima com Deus? Do momento da nossa prece, que muitos de nós ainda não fazem. Dos momentos do nosso evangelho no lar, onde a gente faz uma oração em família, onde a gente cria um hábito salutar de estudo do evangelho no nosso lar. Conhecer Deus é também orar e vigiar. Orar, Jesus ensinou. Quando fordes orar, né? Ele dizia, quando for orar, orar em segredo. Porque o teu pai sabe o que vai no íntimo do teu coração. E era disso que ele estava falando. O orar, então, é um momento de intimidade, um momento íntimo com Deus, em que Deus já sabe que vai no meu íntimo, mas eu, como criatura humana, em franca evolução, que todos nós estamos caminhando para a evolução, eu revelo para Deus o que vai no meu íntimo. Muito embora ele já saiba. Isso é um ato de humildade. E à medida que nós vamos desenvolvendo o hábito da oração, a gente acaba ficando o tempo todo em oração e prece. Não é assim que funciona? Porque eu mesmo, eu já era espírita, tá? Vou falar um caso pessoal meu, eu não gosto de falar, mas eu vou falar porque é interessante. Uma vez, eu estava dentro de um ônibus, lá pelos idos do ano 2000, mais ou menos, aqui um ônibus aqui do Engenho do Meio, e era um dia de chuva, de manhã cedo, eu estava indo para o hospital fazer alguns exames, e aquele monte de gente dentro do ônibus, de repente abriu a porta e eis que entra um crente, né? Com a Bíblia debaixo do braço, aquela Bíblia sorrada embaixo do braço dele. E eu, pronto. Aí eu já olhei para o coitado ali, meu Deus, é só o que estava faltando. Um monte de gente se empurrando, a pessoa em pé, vai viajar daqui até o... E esse camarada agora vai ficar gritando, pregando aqui dentro, esse fanático, né? Foi o que me passou ali no íntimo, naquele momento. E eis que aquela criatura entra e fala, pede desculpa a todo mundo, cidadãos e cidadãs, me desculpem por vir aqui atrapalhar a vossa viagem, mas eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Aí ele começou com uma pergunta: irmãos e irmãs, já pararam para pensar quantas horas tem um dia? Aí eu pronto, agora lascou. Quem não sabe que são 24 horas, né? Aí ele, já pararam para pensar quantos minutos tem num dia? Né? Que uma hora tem 60 minutos. E essas 24 horas dá quantos minutos? Aí eu já comecei a calcular, né? Mas antes de eu chegar ao resultado, ele já informou, são 1.440 minutos. Aí ele, pois é, irmãos, nesses 1.440 minutos de um dia, quantos minutos, hoje, somente hoje, o irmão e a irmã dedicou a Deus? Meu Deus do céu, olha, se tivesse um buraco ali para eu ir para baixo do ônibus, eu ia. Porque bateu diretamente em mim. Eu que estava ali julgando aquela pobre criatura que estava fazendo a pregação dele, fazendo o que ele acreditava, que é o certo ali dentro da crença dele, e eu, o espírita que já era, não tinha nem feito oração na hora que acordei. Eu não fazia oração, não tinha o hábito de orar. Veja que interessante. Eu já era espírita há mais de 13 anos, mas eu não fazia isso. Só de vez em quando. E a partir daquele momento, eu mudei completamente o meu conceito sobre orar. Porque se de 1.440 minutos eu não orava nem um minuto para Deus, porque a oração, nós sabemos, aprendemos pelo Livro dos Espíritos, que ela tem 3 instâncias, né? Que é pedir, louvar e agradecer. A gente costuma usar para pedir, né? Dificilmente a gente agradece ou louva a Deus. Mas eu passei a colocar esse hábito na minha vida, né? E um hábito de intimidade com Deus. Então, a gente volta aqui para o início do nosso estudo. Eu acreditava em Jesus, acreditava em Deus, acreditava na doutrina espírita, mas eu não seguia. Eu não era um seguidor, eu apenas acreditava.
Porque nem a mais básica das atitudes de um bom cristão, que é orar, eu não fazia. Eu era um daqueles que ficava não com o pezinho do lado de fora, eu ficava com os dois. Vivia em pecado, vivia nas trevas. Eu não queria luz na minha vida. Eu não queria me iluminar. Quando ele fala aqui de luz, ele está falando da nossa autoiluminação. Porque é somente a partir da autoiluminação que nós conseguimos evoluir. Porque a gente se iluminar, né? A gente, quando busca a luz, o que é buscar a luz? Buscar a luz é trazer vida para a minha vida, né? Porque luz é vida. E quando eu trago a luz para a minha vida, eu ilumino tudo. E se eu estou iluminando tudo na minha vida, eu sou uma vida iluminada para todo mundo ver. Eu não tenho sombras dentro da minha vida. Porque trazer a luz cristã para a minha vida é viver de forma tal que eu não tenho nada para esconder de ninguém. É como se diria no popular, né? Minha vida é um livro aberto. Eu não preciso esconder nada. Porque enquanto nós estivermos com as pequenas trevas dentro de nós, que tem aquelas coisinhas que a gente esconde até da gente mesmo, principalmente, nós precisamos trabalhar esse aspecto de iluminar-nos de dentro para fora. Porque o evangelho de Jesus, ele não entra daqui para aí. Ele tem que sair de dentro da gente para fora. Porque o que os Espíritos nos ensinam? Onde estão as leis de Deus? Onde estão as leis de Deus? 919 de O Livro dos Espíritos. Estão na nossa consciência. Significando dizer que cada um de nós já nasce com um evangelho desse dentro da consciência. Né? Então, quando Jesus fala aqui que não conheceis a mim e nem a meu Pai, porque se conhecesses a mim, conheceriam o meu Pai, está falando do orar e vigiar. Orar, relação íntima com Deus, eu estar o tempo todo em conexão com o divino, com o Criador. Porque quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele em outro momento, lá no Evangelho de Mateus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Estão lembrados disso? Aí entrou em conflito? Não. Jesus é a luz do mundo. É a luz do caminho, da verdade e da vida. Nós somos pequenas luzes. Porque ele disse também para nós que nós somos pequenos deuses. Vós sois deuses. E se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquela montanha, né? Sai daí, vá para cá, e a gente já sabe o resto da história. Nós somos pequenas luzes para nos orientarmos, nos conectarmos com a luz do Criador. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa dizer que, como ele disse, ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio dele, a luz. Eu sou a luz do mundo. Né? Conhecer a Deus é essa intimidade com Deus. É orar e vigiar. E vigiar significa não a gente passar a ter uma vida chata, aquela vida do fanático, né? Que tudo tem uma citação bíblica para falar. E se tiver, até é bom, mas é orientar a minha vida pelos ensinamentos de Jesus na minha vida. Amar ao próximo como a mim mesmo. Fazer aos outros aquilo que eu queria que os outros fizessem comigo. O meu direito terminal no começo dos outros. Perdoar. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Está lá na questão, é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, sem exceção, até com os inimigos. Indulgência com as imperfeições alheias. A gente quer que os outros tenham indulgência com a gente, né? Com os nossos defeitos. Mas a gente... Será que a gente tem com as dos outros também? Perdão das ofensas. Todas as ofensas. Não significando esquecer, logicamente. Perdoar é seguir em frente, se libertar. Se libertar das amarras, do ressentimento, da mágoa. Praticar os ensinamentos de Jesus é aquebrantar dentro de mim o meu egoísmo. É
É destruir o meu orgulho com atitude de humildade, de amor ao próximo. Fazer a caridade. O apóstolo João, que fez esse evangelho aqui, ele nos deu 2 conceitos de Deus. Ele disse que Deus é amor, né? Na sua mais ampla significação, Deus é amor, e Deus também é a luz. E é a essa luz que nós queremos chegar quando Jesus nos ensina aqui que é a luz do mundo. Está chegando no nosso final, né, Cátia? Eu me empolgo aqui, começo a falar. Mas, queridos irmãos e irmãs, então, eu queria deixar essa singela contribuição para a nossa reflexão. É uma singela passagem aqui pelo Evangelho de Jesus, tá? E nós terminamos também aqui o texto, né? Porque em seguida aqui Jesus sai dali daquele local, né? Porque queriam prendê-lo. Mas eu queria deixar a mensagem aqui que quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele nos remete ao aperfeiçoamento moral, a nossa reforma íntima, que deve ser o objetivo de toda criatura humana, como nos ensina o próprio Espírito da verdade na nossa codificação espírita, o Consolador prometido. Queridos irmãos, muito obrigado pela paciência, a gentileza de me acompanhar aqui nesse singelo e breve estudo sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, muita paz para todos. Obrigado, Kátia. Olha, nós aqui agradecemos, meu irmão, e realmente nós aprendemos bastante. Sempre você nos traz algo para a gente refletir a mais, para a gente saber dentro das suas pesquisas. Agradecemos muito que você tenha trazido para a gente o resultado de mais umas, né, dessas pesquisas, e lhe convidamos para vir de novo, que eu tenho certeza que, assim como eu, as pessoas gostaram e vão querer mais, tá certo? Então, leve um abraço para o Emissários de Jesus. Eu conheci o fundador do Emissários de Jesus, eu tive esse prazer de conhecê-lo quando eu morava lá no Engenho do Meio, e leve um abraço fraterno da Fraternidade Espírita de Aldeia, tá certo? Vamos agradecer essa oportunidade para que nós possamos aproveitar bastante, né? Mais ainda, refletindo depois sobre tudo que nós ouvimos nessa palestra que nos foi tão grata. Fechando os olhos novamente, nós vamos poder entrar em contato. Paradoxalmente, de olhos fechados, entramos em contato com Jesus Cristo, que é a nossa luz, a verdade e a vida. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, de compartilhamento com o nosso irmão, que mesmo de longe, graças a Deus, conseguiu estar conosco, provando mais uma vez que o nosso contato maior, ele é um contato virtual realmente, um contato por pensamento. É virtual e virtuoso nesse momento. E com essa nossa sintonia, nós queremos entregar a Ti a nossa noite, que ela seja também de boas reflexões e que nós possamos acender a luz nos nossos lares, estudando também neles o Teu Evangelho, orando e vigiando, como nosso irmão nos lembrou, que Jesus nos disse para fazermos, para que não caíssemos mais em tentações e possamos seguir em frente, construindo sempre dias melhores para nós e para as pessoas ao nosso redor, para o mundo, quem sabe, que nós deixemos alguma contribuição, por mínima e humilde que seja. Nós te agradecemos, Senhor, por termos tanto a agradecer e tão pouco a pedir. Que assim seja. Amém. Muito obrigado. Irmão, muita paz para todos. Muita paz, fique com Deus e, mais uma vez, gratidão, viu, por ter aceitado o nosso convite. E a Obrigado todos, pela gentileza. uma boa noite de sábado, um bom domingo, e vamos prosseguir. Paz e luz. Abraço.